Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Ávila, sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano, e aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. E o caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Eu costumo dizer que atingir o seu máximo potencial é apenas uma questão de treino. No vídeo de hoje, eu quero discutir com vocês por que os métodos tradicionais de ensino falham com algumas pessoas? Por que algumas pessoas têm dificuldade de aprender considerando os modelos tradicionais? E para isso eu quero fazer uma pequena provocação. Você consegue ver alguma diferença nessas duas frases? O cachorro mordeu João e João mordeu o cachorro. Qual que é a diferença? As palavras são exatamente as mesmas. O que muda é a ordem como essas palavras estão sendo apresentadas. Portanto, a comunicação não é a mesma. Eu estou usando esse exemplo para explicar para você que a sequência, como as informações elas são apresentadas a uma pessoa, reflete na forma como o cérebro dessa pessoa interpreta essa comunicação. Logo, isso vai influenciar no processo de aprendizagem. Aprender começa como uma comunicação. O significado de uma experiência é determinado pela ordem como os sinais são mandados para o nosso cérebro. Imagina um computador. Se você programar os comandos certos na ordem certa, o computador vai produzir toda a sua capacidade e produzirá o resultado desejado. Porém, se você programar os comandos corretos, mas na ordem errada, uma ordem diferente, você não conseguirá os resultados que você deseja. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Para o cérebro humano, vamos considerar 3 comandos que estão associados a uma informação. Esse comando ele pode ser visual, aquilo que eu enxergo, auditivo, aquilo que eu ouço, ou sinestésico, as nossas sensações. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que você quer comprar um carro novo. Para isso, você precisa estudar, buscar informações sobre os modelos que estão no mercado atualmente, para que essas informações te ajudem a tomar a decisão de compra, para que você escolha o melhor modelo adequado às suas necessidades. Para isso, vamos considerar que você vai até uma loja para ver esses carros. Lá na loja, 3 coisas podem acontecer. A primeira delas, o vendedor ele vem até você e te dá uma explicação sobre os carros. Nesse caso, o seu cérebro ele recebeu um comando auditivo. Você ouviu a explicação do vendedor. Uma segunda possibilidade, você caminha pela loja e começa a observar os diferentes modelos de carro que estão disponíveis. Nesse caso, o seu cérebro ele recebeu um outro comando, que é um comando visual, ok? E uma terceira situação seria o seguinte, você faz um test drive, ok? Por diferentes veículos. Você faz um test drive, dirige, sente o ar-condicionado. Nesse caso, você está recebendo um comando sinestésico, ou seja, você passou por uma experiência. Você teve sensações ao testar aquele veículo, ok? Para que o cérebro consiga ter atenção a todas as informações importantes e possibilite com que você tome a melhor decisão, os comandos precisam ser passados na sequência certa. Da mesma forma, se você for aprender um novo conceito, a sequência correta que esses estímulos são apresentados para você vai influenciar no seu estado de atenção. Todos nós temos uma síntese mental. O que é essa síntese mental? É a sequência correta desses comandos. Como que eu recebo essa informação? Se primeiro ela tem que ser auditiva, visual, sinestésica, qual é a ordem certa? Entender a síntese mental de uma pessoa possibilita compreender como que essa pessoa aprende e como que essa pessoa toma decisão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma síntese mental auditiva, visual, sinestésica. Para que essa pessoa consiga ter atenção e aprender, a mensagem deve ser apresentada da seguinte programação mental dela. Primeiro, eu trago uma explicação sobre o assunto.
Depois eu trago uma imagem, um desenho, uma figura que ajude ela a compreender aquele conceito. E por último, essa pessoa precisa ter uma experiência que permita com que ela coloque em prática esse novo conceito. Ou seja, eu vou trabalhar o lado sinestésico por último, tá? Essa é exatamente a sequência que o modelo tradicional de ensino trabalha. O professor chega em sala de aula, ele explica um conteúdo, então ele está trabalhando o comando auditivo. Ele mostra um desenho, ok? Um gráfico, ele traz algo visual para você e algumas vezes faz atividades práticas ou jogos que permitam exercitar o seu aprendizado. Se você tem essa programação mental, auditiva, visual e sinestésica, com certeza você se deu muito bem no modelo tradicional de ensino. Só que o problema é que não são todas as pessoas que têm essa programação mental. E tá tudo bem, não tem nada de errado com essas pessoas. Algumas pessoas são visuais, são auditivas e sinestésicas. Ou seja, primeiro, eu preciso fazer com que ela tenha um contato visual, por meio de figuras, de imagem, mapas mentais. A experiência auditiva, ela deve ser num segundo momento, tá? Normalmente, pessoas que são visuais, elas falam depressa, falam rápido. Por quê? Porque primeiro elas imaginam alguma coisa. E ao tentar acompanhar a imagem que o cérebro delas cria, elas precisam falar depressa. Já as pessoas auditivas, elas tendem a prestar mais atenção nas palavras do que nas imagens. E apresentam uma escuta mais ativa. As pessoas sinestésicas, elas tendem a ser mais lentas e elas reagem mais ativamente às sensações. Todos nós temos os elementos dessas três modalidades, esses três comandos. Só que cada pessoa tem um sistema que determina qual que é a sequência que esses comandos são acionados. Quando você passa a informação para essa pessoa, seguindo a programação mental dela, a comunicação acontece. E aí é como se fosse uma mágica. Ou seja, a mensagem ela precisa ser passada da maneira como que o cérebro dessa pessoa trabalha. Não existe aprendizado sem comunicação. Portanto, compreender a sua programação mental vai te ajudar a trazer comandos na sequência certa para que você possa aprender qualquer coisa. Uma pessoa que tem um comando mental auditivo como principal, essa pessoa deve se dar muito bem em podcast, ouvir vídeos, enquanto as visuais, elas precisam ter esquemas, desenhos, figuras para aprender. Mas vamos lá, você conseguiu refletir sobre qual que é a sua programação mental? Se sim, escreve para mim. Você é uma pessoa mais auditiva, mais visual, mais sinestésica? Coloca aqui nos comentários. Se você quiser também que eu traga mais conteúdo sobre esse tema, escreve aqui nos comentários também. Não esqueça de ativar as notificações, ativa o sininho para que você possa ser notificado sempre que um conteúdo novo for produzido. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Faça com que outras pessoas também sejam impactadas com o nosso conteúdo. Não se esqueçam, aprender a aprender é muito mais que uma habilidade, é um superpoder.